Como é bom ter Deus comigo, em casa, no campo ou no mar. Como é bom ter Deus comigo, bem perto e em todo lugar. Sou feliz com Jesus, pois já creio em Jesus, Ele mora no meu coração. Sou feliz com Jesus, pois eu creio em Jesus e já tenho a salvação. Como é bom ter Deus comigo, bem perto e em todo lugar. Como é bom, olá, mais um encontro. Como é bom em casa também, ou no campo, ou na praia, em qualquer lugar. É bom ter Jesus com a gente e Ele está aqui no nosso lar, junto com a gente em casa, né? Nesse momento de pandemia, e nós podemos dizer que temos a certeza de que somos amados de Deus. Essa música diz: sei que Deus me ama e me compreende, minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende, minha oração sempre atende. Nós vamos falar com Ele agradecendo e antes vamos cantar esse cântico então, lembrando que somos amados de Deus, tá bom? Sei que Deus me ama e me compreende, minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende, minha oração sempre atende. E sabemos que Ele atende, Ele recebe a nossa oração. Já estudamos sobre como orar, o que é orar, não é? Quando orar. E essa oração agora é uma oração de gratidão. Já estudamos sobre os 6 tipos de oração. E esse agora é de gratidão. Vamos dizer obrigado para Deus por esse encontro? Vamos lá, vamos fechar os olhos? Querido Deus, nós queremos te agradecer por mais esse encontro tão gostoso em casa. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, nos dando alegria de aprender do Senhor. Muito obrigado, porque podemos aprender, podemos estar juntos em casa e o Senhor tem nos dado saúde e tem nos protegido. Nós te agradecemos por mais esse encontro, em nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí, amém? É isso aí, concordo, né? E nós concordamos nisso, de que nós devemos agradecer a Deus sempre. E é tão bom lembrar que nós estamos em campanha de missões estaduais. Qual o tema mesmo? Ser e fazer discípulos. Repete aí comigo, qual o tema? Ser e fazer discípulos. E vamos relembrar a nossa divisa, que está onde? 1 aos Coríntios 11:1, que diz o que aí? Vamos lá? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso, já memorizamos que está lá em 1 Coríntios 11:1. Já falamos sobre o que é ser um discípulo, ser um aluno, um aprendiz. Isso é ser um discípulo. E fazer discípulo é ter alunos, pessoas que vão aprender conosco, né? Procurando nos imitar, porque Paulo imitava o Senhor Jesus. Ele sabia quem era o Senhor Jesus, o Filho perfeito de Deus, que amava tanto ele, então ele queria imitá-lo. E nós podemos imitar a Paulo. Nós temos o nosso tema, nossa divisa, e temos também o nosso cântico oficial que vamos aprender hoje. Eba, olha lá, Missão Ioco, esse é o nome da nossa campanha, né? Baseada na Missão Ioco, e a Missão Ioco tem um significado. O I tem um significado que nós vamos cantar qual é, o O tem outro significado, o C tem outro significado e o O também tem outro significado. Cada criança tem um nome. Nós vamos falar esse nome cantando. Você vai aprender e você vai gostar. Vamos lá? Missão Ioco. Ei, amigo, venha conhecer a alegria de viver que chegou até você. Vamos aprender
a nossa missão. Pra falar a todos, só Jesus traz salvação. De novo. Ei, amigo, venha conhecer a alegria de viver que chegou até você. Vamos aprender a nossa missão. Pra falar a todos, só Jesus traz salvação. Com Ícaro indo, Olívia orando, Carol, Otávio ofertando, com Ícaro indo, com Olívia orando, com Carol compartilhando, com Otávio ofertando, Ioko em missão, levando alegria ao seu coração. Ioko em missão, levando alegria ao seu coração. Jesus é a alegria de viver, Ele é o melhor amigo para mim e para você. Jesus é a alegria de viver, Ele é o melhor amigo para mim e para você. Com Ícaro, com Olívia, com Carol compartilhando, com Otávio ofertando, com Ícaro indo, orando, com Carol compartilhando, com Otávio ofertando, Ioko em missão, levando alegria ao seu coração. Ioko em missão, levando alegria ao seu coração. Levando alegria ao seu coração. Levando alegria ao seu coração. Eba! Então nós aprendemos o nosso cântico que tem tudo a ver com a nossa campanha de missões estaduais. Por quê? Porque missão Ioko a serviço do amor, Ícaro indo, Olívia orando, Carol compartilhando e Otávio ofertando. Nós vamos durante o mês da campanha, durante o tempo da campanha de missões estaduais, nós estaremos então falando sobre esses 4 verbos aqui, o verbo ir, orar, compartilhar e ofertar. E lembrando que essa missão, a missão Ioko, ela tem essa missão de levar o quê? Alegria, levar alegria ao coração das pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Então, nós vamos durante esse tempo participar da missão Ioko, que é o tema das missões estaduais, e a nossa campanha vai trabalhar então para que você possa ser e fazer o quê? Discípulo, é isso aí, ser e fazer discípulo. Nós já aprendemos e hoje nós vamos reforçar o ensino do primeiro verbo, que é o verbo ir. E Jesus diz em Marcos 16:15, ide por todo o mundo. E o missionário, ele ouve isso, né? Ele ouve que ele precisa obedecer, ir, né? Sair de onde ele está para cumprir a missão. E nós conhecemos um missionário chamado Filipe. E Filipe saiu, olha só, Filipe saiu lá de Cesareia, passou por Samaria, passou por Jerusalém, pela Judéia, olha só, mais de uma semana viajando para chegar aqui, ó, a Gaza. Lembra onde Filipe foi encontrar aquele homem que lia a palavra, mas não conhecia, não entendia? Filipe, o missionário, que encontra-se com o etíope, e o etíope voltava de Jerusalém, ele amava Deus. Ele tinha voltado lá do templo, onde ele trazia consigo o livro, que era o pergaminho, né? Que nós já falamos, vocês viram na aula passada,
ele então estuda, mas não entende o que estava lendo. E aí Deus manda que Filipe vá até aquele lugar. E Filipe vai e vê aquele homem lendo, e ele lia a profecia do profeta Isaías, que falava sobre um cordeiro que ia morrer, alguém que ia ser sacrificado, e ele não entendia quem era. Lembram? Tá direitinho lá, se você quiser ouvir a história de novo, no nosso outro vídeo. E ele então se aproxima, porque o anjo mandou que ele se aproximasse da carruagem. E quando ele se aproxima, o etíope, que era aquele tesoureiro, um homem muito importante que cuidava dos negócios, do tesouro, do dinheiro da rainha Cândace. E ele então, o tesoureiro etíope, ele pede para que Filipe suba na carruagem, entre na carruagem e explique para ele a palavra que ele não entendia. Quando Filipe leu, Filipe falou para ele: "Ah, mas está falando de Jesus. Não é dele mesmo que está falando o profeta Isaías", porque ele estava em dúvida. E ele então explica: ele está falando de Jesus o Salvador, e ele veio mesmo, ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue precioso, ao terceiro dia, ele ressuscitou, e isso foi para que as pessoas, etíope, pudessem crer nele, pudessem acreditar que ele é o perfeito Filho de Deus, o único sem pecado, ele é o resultado da profecia que Isaías escreveu muito antes dele nascer, mais de 700 anos antes dele nascer, de Jesus vir. E ele então disse: "Ah, é? Mas eu acredito", sabe? Quando ele ouviu, ele falou assim: eu creio nisso, eu creio. Você crê? Eu creio, eu quero que ele seja, eu quero crer nele e ter ele como meu Salvador. Então ele pôde receber Jesus ali, crer no Senhor Jesus, e Jesus é Espírito, então o Espírito de Jesus então estava sobre ele, e ele ficou feliz, e estava nele o Espírito Santo. Filipe ficou contente, pôde batizá-lo ali. Lembram-se, a carruagem passava perto de um rio, e ele então ficou tão feliz, tão contente. Nossa, foi lindo isso que aconteceu, porque o etíope ficou feliz, ficou alegre, e também Filipe ficou. Depois Filipe foi embora. Você se lembra que Filipe foi embora? Filipe foi embora e foi para outro lugar, para obedecendo o mandado de Deus, para falar desse amor a outras pessoas, porque ele era um discípulo de Jesus, Filipe. Agora ele estava fazendo discípulos. Deus quer que você, que já tem Jesus também, faça discípulos. Talvez você diga assim: mas eu ouço essa história, mas eu não sei não se eu acredito nessa história. Sabe, você deve pensar que a palavra de Deus, ela é a verdade, e Jesus veio para ser o seu Salvador. Assim como o etíope acreditou, você também pode acreditar. Assim como o etíope recebeu a salvação, você também pode receber. Basta você falar com ele e convidá-lo para que ele seja o seu Salvador pessoal. Se ele for o seu Salvador, você passa a ser um discípulo. E sendo um discípulo, você vai poder fazer outros discípulos, como nós temos aqui no nosso estado de Minas Gerais. Nós estamos no estado de Minas Gerais, bem aqui, ó, na região sudeste do Brasil, né? E esse aqui é o estado o estado que tem mais cidades. 853 cidades, municípios, são cidades que nós temos aqui, ó, né? No estado de Minas Gerais. E nós sabemos então que nesse estado é onde eu estou morando agora e é onde nós estamos trabalhando missões estaduais. Por quê? Porque é um desafio para nós. É um desafio alcançar Minas. Minas, um desafio ser e fazer discípulos em Minas Gerais. Por isso nós estamos e precisamos fazer como Paulo. Olha aqui ele falando, 1 Coríntios 11:1 aqui, ó. Ele está falando que nós precisamos aqui, ó, ser imitadores dele, como também ele é um imitador de Cristo, indo onde é preciso ir, como também Filipe foi. E sabe, nós pudemos conhecer um pouquinho de Minas na semana passada, na aula passada, e hoje nós também vamos conhecer, olha aqui, ó, quem está aqui?
a bandeira de Minas Gerais. Está aqui no estado no nosso país, essa bandeira da nação, da nossa nação, do Brasil, mas nós temos aqui a bandeira do estado de Minas Gerais. Eu trouxe ela aqui para você poder ver de pertinho, olha lá. É simplesmente uma folha, um retângulo branco com um triângulo vermelho aí dentro. Você vai ter como tarefa fazer essa bandeirinha, tá bom? Na sua casa. E aí na lateral você tem, ó, libertas, que quer dizer liberdade. Quais será? Ainda que tardia, tamen. Libertas, quais será? Tamen. Isso aqui é uma língua que não é o português, é o latim, tá bom? É uma língua chamada latim. E no latim está escrito liberdade, ainda que seja tarde, tá bom? Ou liberdade, ainda que tardia, ainda que demore. Por quê que isso está escrito na bandeira do Brasil? Você também pode entrar lá, eu sei que você está com tarefas de escola, né? E às vezes fica cansado, mas você pode fazer uma pesquisa, né, na internet para descobrir por que tem essas palavras, essa frase liberdade, ainda que tardia, lá na bandeira, aqui na bandeira de Minas Gerais. Eu vou falar rapidinho, porque eu não vou contar a história do Brasil aqui, né? Mas isso aconteceu por quê? Porque os inconfidentes mineiros, homens que eram mineiros, moravam em Minas, eles queriam muito, muito que a Minas Gerais não fosse mais terra de Portugal, porque Portugal dominava, Portugal cobrava impostos, cobrava dinheiro de todos os trabalhadores de Minas. Minas tinha muito ouro, além da agricultura, né, do café, além de pérolas, além de pérolas não, de pedras preciosas. Por isso que é Minas, né? Tinha muita mina de ouro e de pedras preciosas aqui em Minas Gerais. Então, Portugal, ele cobrava imposto, um dinheiro muito alto de tudo que os mineiros tinham. E então eles queriam liberdade. E por isso foi os Inconfidentes, na Inconfidência Mineira, em 1789, eles então fizeram um movimento, se reuniram e eles queriam ser libertos. Foi aí que Tiradentes estava com outros homens e um dos homens, ele dedurou, ele contou sobre esse movimento que eles estavam tendo para ter essa revolução, para que Minas ficasse livre, fosse terra brasileira e não de Portugal. E aí o que aconteceu? Eles mandaram matar, foram descobertos, né? Porque teve um delator e eles então foram descobertos e então aí mataram Tiradentes. Mataram enforcado, cortaram os pedaços do corpo dele, penduraram em vários lugares para que outras pessoas não fizessem isso. Mas o que aconteceu? Nós sabemos que o Brasil, Minas, tornou-se sim, ficou independente, tornou-se terra do Brasil. Por isso é um dos estados do Brasil, né? Um dos 26 estados brasileiros. Por isso que nós temos então essa frase que eles colocaram: liberdade ainda que tardia, nem que demore, nós vamos fazer tudo para nos tornar livres. Que legal, né? Você que está aí em outro estado, estuda um pouquinho sobre a bandeira do seu estado também. É interessante você conhecer a história, né? Do seu estado. E para esse estado aqui, então, Deus separou quem? Missionários. Deus separou, então, para esse estado aqui, olha aqui, quem são os nossos missionários. Olha, nós vamos conhecê-los hoje. Aqui em Campo Belo, que é uma cidadezinha de Minas, nós temos, olha aqui, ó, o pastor José Luiz, né? E a Aparecida Pereira, que é a esposa dele. Ele tem 3 filhos também, olha lá, tem o Pedro Henrique, tem também o João Marcos e tem também quem? O Marco Antônio. Essa é a família de missionários por quem nós vamos orar, que está aqui na cidade de Minas, numa das cidades, que é Campo Belo. Mas nós temos também, ó, esse aqui tem 3 filhos, esse casal. Esse aqui não tem filho não, tá? Eles estão, olha, em Santa Helena de Minas. Lá em Santa Helena de Minas está o pastor Ailton de Oliveira e Ilma de Oliveira, por quem nós precisamos orar também. Durante essa semana você vai ter a incumbência de orar pelo estado de Minas Gerais e também orar pelos missionários, agradecendo, não é pedindo nada não, agradecendo porque o Senhor falou assim, vão, e eles então vieram para Minas. São os missionários de missões estaduais, trabalham no estado de Minas Gerais. Então, você precisa anotar esses nomes aí, ó,
tá bom? Tirar uma foto, fazer um print dessa foto para você poder ter o nome deles, para durante a semana você agradecer a Deus, porque como Ícaro, como Felipe, como Paulo, eles foram, né? Ouviram que era para ir e estão indo. Mas eles estão aqui em Minas fazendo o que mesmo? Ah, quando eles foram chamados, opa, puderam orar e dizer, Senhor, nós vamos sim. Ah, prepararam as coisas, mudaram de onde estavam e vieram para Minas Gerais para ser missionários, para fazer a obra missionária. Que linda! Vieram fazer o que mesmo aqui? Olha só o que eles vieram fazer aqui em Minas, ó. Olha como em toda cidade tem pessoas que não conhecem o Salvador. Tem pessoas que adoram ídolos, como muitas pessoas adoram, que não conhecem a Jesus, né? Então adoram. Tem pessoas adorando agora, nessa época de festa junina, adorando os ídolos, adorando Pedro, adorando João, adorando Antônio. E estes foram homens como comuns, pecadores. Nenhum deles morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Só Jesus. Jesus deve ser adorado. Jesus é o nosso Salvador. Então, as pessoas precisam aprender que isso está na Bíblia. E lá na Bíblia, na palavra de Deus, está nos 10 mandamentos, que não é para a gente adorar imagens. Mas em todo o estado do Brasil, as pessoas adoram. No mundo todo, as pessoas adoram imagens que elas mesmas fazem. Deus é espírito e ele vai ser adorado em espírito. Quando você fala com ele, ele te ouve. Só Deus, Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo pode ser adorado, porque há um só Deus e só Ele é onisciente, você já aprendeu, ele sabe de tudo. Lembra das aulas que você já teve sobre a onisciência de Deus, sobre a onipresença? Ele está em todos os lugares e ele também é onipotente, ele tem todo o poder. Então você só deve amar, orar para ele, em nome de Jesus, porque foi Jesus, o Filho de Deus, que morreu no seu lugar. Por isso, quando você ora no final da oração, você diz o quê? Em nome de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Então, todo menino e menina que já é um discípulo de Jesus não participa das festas que são consagradas, dedicadas aos ídolos, tá bom? Não vai comer as coisas que são consagradas àqueles ídolos, não vai dançar para esses ídolos, não vai se vestir para homenagear esses ídolos, porque você é um discípulo, você ama Jesus. Jesus é o seu ídolo, o único que deve ser amado. E os missionários, eles vão para as cidades, para os estados, para os países do mundo inteiro para contar isso, contar para as pessoas que Deus amou o mundo, ó. Deus amou, porque Deus tanto amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, tá aqui em João 3,16. Deus amou tanto o mundo e a Ami tá aqui para falar do amor de Deus. Ah, o amor de Deus que é eterno, que não tem fim. Esse Deus que mora no céu e que preparou o céu para que todos que creem nele possam um dia morar com ele lá. Mas tem uma coisa que não pode entrar no céu, que é... são aquelas coisas, que a gente pensa, a gente fala, a gente faz, que desagradam a Deus. Olha só, são coisas que deixam o nosso coração triste. Nós ficamos tristes, né? E sofremos às vezes recebemos castigo por coisas que pensamos, falamos e fazemos, que nos afastam de Deus, nos separam de Deus. Essas coisas, não estão com nada. Então, essas coisas a Bíblia chama de pecado. E a palavra de Deus diz em Romanos 6:23, que o pagamento, o salário do pecado é a morte espiritual, ficar separado de Deus para sempre. É triste isso, né? Deus não quer, Deus quer que você possa morar com Ele um dia no céu. Por isso, por nós sermos pecadores, o plano perfeito de Deus, qual é? Jesus, o seu Filho, que morreu na cruz. Cristo morreu por mim, você pode dizer, foi por você que Ele deu a vida, por te amar. Olha que lindo, Ele merece a tua adoração. Ele está vivo, Ele ressuscitou
Não é como qualquer um que morreu e ficou morto. Não pode fazer nada por você. Jesus pode, porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele viveu de novo. Diz a palavra dele em 1 Coríntios 15, 3 e 4, que ele morreu, mas ao terceiro dia ele viveu de novo, ele ressuscitou. Por isso ele pode ser o seu Salvador. E você pode ter o seu coração limpo, crendo nele, recebendo como seu Salvador. Você pode dizer, eu creio e eu quero recebê-lo como meu Salvador pessoal. Sim, eu creio e eu o recebo para que ele seja o meu Salvador. Aí sim, eu serei o quê? Um discípulo. Vou ser discípulo porque vou crescer na graça e no conhecimento de Jesus, aprendendo dele e falando do amor dele para outras pessoas. Você pode participar do plano perfeito de Deus, sendo um pecador salvo. Um pecador que crê na morte e na ressurreição do Salvador Jesus, que tem um coração limpo e toda vez que fizer alguma coisa triste vai pedir perdão e ele vai limpar o seu coração e você vai continuar sendo um discípulo lindo que vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que lindo saber que eu e você podemos orar dizendo obrigado, Deus, porque eu posso ser um discípulo, eu posso também ir aqui pertinho da minha casa, eu posso ser um missionáriozinho, olha lá. Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Que lindo! Você pode ser um missionáriozinho, você pode ir, você pode fazer como Ícaro, indo. Que lindo! Eu espero que você vá mesmo. Tome a decisão de ir orar. Um discípulo vai orar quando o Senhor fala para ele, vai falar comigo, vai orar pela vida dos missionários, agradecer por eles. Aí você levanta, para da brincadeira e vai. Você pode ir lá para o seu cantinho de oração e você pode falar com Deus e dizer, Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ama, né? Ama o mundo todo e o Senhor quer que todas as pessoas conheçam o seu plano perfeito. Muito obrigado pela vida dos missionários. Vamos orar agora agradecendo, já nos despedindo e fazer uma oração agradecendo a vida dos missionários, que nós na próxima aula, no próximo encontro, nós vamos conhecer então quem? Olívia! Vamos saber, vamos conhecer o que é que nós vamos aprender no nosso segundo personagem da nossa missão Yoko. Olha aqui, ó. Missão Yoko. Nós vamos conhecer então quem? Olívia. Vamos compartilhar um pouco mais sobre oração, mas não oração de gratidão, outro tipo. Então, a gente vai se encontrar em breve, tá bom? Mas vamos falar com Deus agora, então, e vamos agradecer pela vida dos missionários. Feche os seus olhos aí. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo nosso encontro de missões estaduais, pensando na nossa campanha. Muito obrigado pelo estado de Minas Gerais. Muito obrigado por cada estado do nosso país que está participando da campanha de missões estaduais. Te agradecemos pelos missionários que estão em cada lugar. De maneira especial, agradecemos pelos missionários que estão aqui em Minas. Que o Senhor os abençoe, dando alegria de terem vindo para falar do teu amor aos mineiros. Muito obrigado pelo nosso encontro. Dá-nos a tua bênção e que nós possamos ter um tempo bem especial na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, um tempo bem especial você pode ter aí na tua casa, depois também fazendo a sua atividade, tá? Você pode fazer a sua mãozinha de oração, tá bom? Onde você vai, escrever intercessão, você já aprendeu, né? A sua mãozinha mesmo, você põe, desenha, escreva intercessão, você pode colocar campanha de missões estaduais e pode colocar o nome dos missionários, né? Você vai fazer o print aí, tirar foto, e você pode colocar o nome dos missionários na mãozinha e você durante toda a semana vai orar pela vida deles, agradecendo porque eles estão aqui, tá bom? Depois nós vamos fazer mais orações colocando motivos, tá bom?
de onde nós vamos interceder por outras coisas. E você pode também, olha lá, fazer a sua bandeirinha. Olha, corta um pedacinho de retângulo aí. Você pode fazer o print também para saber o que está escrito. E você pode também fazer o quê? Pintar o triângulo vermelho. Ou, se você quiser também, fazer a bandeira, tirar uma cópia da bandeira do seu estado e orar por missões estaduais aí, tá bom? Deus abençoe! E até o próximo encontro na Missão Ioko! Ioko! Em missão, trazendo alegria ao seu